Congresso brasileiro mais uma vez mostra a importância de sabermos votar. Em uma ofensiva séria contra o presidente Lula, o Congresso derrubou vetos presidenciais que podem impactar em aumento da conta de luz e liberação de agrotóxicos, enquanto livra fundos imobiliários e aumento do fundo partidário. Gente, é simplesmente inacreditável. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, é o pacotão do cancela veto. Exatamente, Sofia, no momento em que o Brasil precisa, de fato, reequilibrar as contas, precisa de uma serenidade, que a população precisa ser assistida de forma decente, até porque o Brasil não é um país pobre, pelo contrário, o Brasil é um país de riquezas, mas ainda com uma distribuição de renda totalmente desigual, que faz com que a gente tem ainda muitas pessoas na pobreza, na linha da pobreza, ou recebendo, sobrevivendo com o salário mínimo, não dá nem para falar que está recebendo, né? Está sobrevivendo com o mínimo, enquanto outros sobrevivem com bastante e têm mais benefícios. E aí o que foi que o Congresso fez? Eles derrubaram os que chamam, né, os chamados jabutis, artigos, né, que não correspondem ao tema original do texto, foram acrescentados pelos parlamentares durante a tramitação e também derrubaram vetos presidenciais, que é o seguinte: o presidente ele pode, mesmo depois de um projeto aprovado no Congresso e na Câmara, o presidente ele pode vetar determinados pontos ou até o projeto inteiro. E aí, quando esses vetos acontecem, o Senado e o Congresso se reúnem para votar mais uma vez. E o que acontece? Quando tem maioria, eles podem derrubar os vetos que o presidente colocou naquele momento, quando não há um acordo. Ou seja, se o Lula ele não conseguir fazer acordo, mesmo tendo uma certa soberania ali por ser presidente, se ele não conseguir fazer acordo no Congresso, no Senado, se ele não tiver uma maioria, ele sempre será derrotado. O problema é que, como a gente viu com Cunha, a gente viu com depois o Lira, e agora a gente está vendo, né, acontecer mais uma vez, a gente precisa ter, tanto no Congresso quanto no Senado, deputados e senadores alinhados com o que o presidente ou com o que a maioria da população deseja. Só que não é isso que a gente vem acompanhando, né, Sofia? O que a maioria da população deseja, tenho certeza que não é o aumento da conta de luz, nem consumir mais agrotóxicos. Tampouco a gente tem uma questão que, para mim, foi muito positiva, que é derrubar o veto em relação à aposentadoria e pensão para o Zika vírus, que, na verdade, não é aposentadoria e pensão, perdão, é uma indenização para familiares de crianças que nasceram com a microcefalia em relação ao Zika vírus, e de fato o Estado devia uma resposta e deve uma resposta para essas famílias, que poderia ser pensada em diversas formas, como um dinheiro, por exemplo, do pré-sal ou algum outro fundo, e esse veto foi liberado, essas famílias vão receber o valor de indenização, mas não se explica de onde vai sair esse dinheiro. Então, é um outro problema. O governo pode não ter dinheiro para pagar e pode faltar, inclusive, dinheiro para outros pontos. Mas é isso. Os senadores e os deputados que aprovaram não estão tão preocupados assim com as consequências. A ideia é uma ação populista e uma ação para derrubar a imagem e a popularidade do presidente Lula, que agora vai ter que se desdobrar novamente para tentar fazer os reajustes. E aí, Sofia, eu vou te pedir uma coisa, para colocar a matéria do G1, por gentileza. Porque o G1 ele traz uma síntese bem interessante, que aponta, né, que o Congresso derrubou parte dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a um projeto cujo objetivo inicial era a estimulação, né, o estímulo à geração de energia eólica gerada em alto mar com maior capacidade devido à força dos ventos. Que aí é os chamados jabutis, artigos que não correspondem ao tema original do texto, foram acrescentados pelos parlamentares durante a tramitação. O trecho da proposta retomados na lei por deputados e senadores, que agora passam a valer, podem provocar um aumento de 3,5% na conta de luz para os consumidores. Esse aumento pode levar a conta de luz dos brasileiros em até 197 bilhões, gente, é muito dinheiro. Essa estimativa, com cálculo da consultoria de energia PSR, foi feita por entidade do setor elétrico, como a Frente Nacional de Consumidores de Energia, FNCE,
e a Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Abrace Energia. Elas explicam que o ponto validado pelos parlamentares podem causar impacto total de 197 bilhões, que é 7,8 bilhões ao ano até 2050. E, assim, é importante a gente destacar um ponto que o mundo inteiro está tentando pensar e criar energia renovável. Inclusive, a gente já fez críticas aqui ao próprio presidente Lula quando ele defende a exploração de petróleo na Amazônia. Então, quando o governo ele pensa em medidas estratégicas como a energia eólica, que é uma energia mais limpa, e ele não consegue, por exemplo, colocar em prática, e isso pode, inclusive, gerar um aumento de custo para todos os brasileiros, o Congresso não está votando contra o Lula, ele está votando contra o povo, contra a população brasileira. É importante que a gente entenda isso. Tem ainda outros trechos que foram derrubados no ano passado. 12 associações informaram em nota que todos os penduricalhos adicionados ao projeto queriam gerar um impacto de, no mínimo, 545 bilhões até 2050, o que corresponde a um custo anual de 22 bilhões e aumento de 9% na tarifa de energia para o contribuinte. E essa carta foi encaminhada à Casa Civil da Presidência da República. Depois, em janeiro, o presidente atendeu ao apelo das entidades e excluiu, vetou, da nova lei o artigo que provocaria esse aumento. E agora o Congresso desfaz essa decisão de Lula e coloca mais uma vez, com essa derrubada do veto do presidente, coloca mais uma vez esse acréscimo nas contas que vão para a população, que vem para a população, que a gente vai pagar. A gente já tem aí algumas informações, o Randolph deu uma entrevista, a gente vai colocar logo em seguida. Essa entrevista do Randolph, ele coloca a informação que é muito importante em relação a se o governo vai entender que é muito necessário manutenção desse veto, vai enviar uma medida provisória, que isso gera também um debate muito longo, que isso vai gerar aí para o próprio governo uma negociação maior. Como a Dilma falava, o toma lá da cá, que ela não fazia parte disso, mas infelizmente para se governar no país é necessário algumas vezes. E tem um outro ponto, Sofia, ainda falando sobre energia, que a contratação de hidrogênio líquido a partir do etanol na região Nordeste e de eólica na região Sul tem um impacto que pode chegar a 33 bilhões, 28 bilhões de hidrogênio e 5 bilhões sobre a energia eólica do Sul, que diz essa frente. Então, a gente está falando de impactos reais nos próximos anos por causa de uma birra, e sim, eu vou utilizar o termo de birra, dos deputados e senadores que não estão votando a favor do governo e a favor do povo brasileiro. Tem algumas outras questões, eu vou te pedir, Sofia, para trazer o texto, o que o Randolph fala em relação ao impacto na energia, que é um dos pontos centrais, por favor, e depois a gente finaliza com mais alguns outros impactos que essa medida traz. Recuperando a versão aprovada pelo Legislativo. Eventual impacto na conta de luz dos brasileiros vai ser objeto de uma medida provisória que o governo vai editar dentro de pouco e vai encaminhar aqui ao Congresso Nacional para equalizar, que não ocorra nenhum tipo de impacto na conta de luz dos brasileiros. E isso será tema, inclusive, de conversa amanhã da ministra Gleisi, do ministro Rui, com o presidente Davi, em reunião que viremos a acertar, ajustar. O líder da oposição no Congresso, Isalci Lucas, celebrou os acordos fechados com o governo para a derrubada de determinados vetos. A gente conseguiu, convencer o governo na derrubada de vários vetos, principalmente aqueles vetos relacionados às pessoas com deficiência. A gente conseguiu derrubar o veto do Zika vírus, que são 1.500 famílias só, que não tem tanto impacto isso, e é de relevância muito grande. Conseguimos também para que as pessoas com deficiência não precisassem toda vez renovar aqueles que são permanentes. Não tem sentido pessoa que tem uma deficiência permanente ter que... Eu tô achando o máximo que ele tá falando desses vetos específicos, mas falar sobre agrotóxico, falar sobre a conta de luz, ele não fala. Todo ano renovar, então também isso foi derrubado. Ficamos com um acordo com o governo para votar depois a questão do diabetes 1, que o governo pediu 30 dias para resolver essa questão, que também é importantíssima, E conseguimos também outros vetos importantes com relação ao agro, com relação à indústria. Então estamos avançando. E foi mantido vários
vetos também que a gente concordava em manter. Mas alguns parlamentares acreditam que o adiamento de certos pontos coloca o governo em uma posição de 0-0, já que os pontos foram postergados por falta de acordo. Para o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, a sessão representou uma vitória para o Planalto. Bom, primeiro é uma sessão vitoriosa para o governo. Nós tivemos 236 itens de vetos, que na prática são 236 vetos, que foram mantidos. E somente 36 vetos que foram derrubados em acordo com o governo. Um desses vetos eu quero celebrar como se fosse uma sanção. O veto 02/2025, que diz respeito àquelas mães que foram vítimas do Zika vírus, foi chancelado pelo próprio presidente da República e vai ser regulamentado a partir de petição do Supremo Tribunal Federal, feito pelo nosso governo. Então, do ponto de vista da apreciação dos vetos, me parece que essa é a sessão do Congresso que tivemos o maior número de vetos do senhor presidente da República mantidos. Pronto, Sophie. Eu gostei aqui de um comentário do Luiz no nosso chat, que ele fala aí na TV a mídia hegemônica vai na onda. Infelizmente, exatamente isso que a Sophie acabou de falar, vai na onda do, olha, é positivo todos os vetos, e não são. Mais uma vez, eu repito que eu concordo realmente a necessidade de se ter uma pensão e se ter uma indenização para as famílias que sofreram com a síndrome associada ao Zika vírus, concordo plenamente. No entanto, eu sou uma das pessoas, por exemplo, que discorda que, beleza, a gente vai pegar esses 50 mil reais e vai colocar na conta dessas famílias. E esse dinheiro vai ser feito o quê? Então, na minha visão, é necessário, porque você pode pegar esses 50 mil reais e você pode, de fato, investir para a criança, para o bem-estar dessa criança, ou você não sabe, por exemplo, se uma mãe ou se um pai está sofrendo algum tipo de violência, ou se esse dinheiro pode ser destinado para qualquer uma outra coisa. Ok, que a gestão seria da própria família, da própria pessoa, mas aí eu, particularmente, acho que o governo deveria ter algum tipo de cuidado com essas famílias, um tipo de curso, um tipo de investimento para que esse dinheiro, de fato, seja destinado para essas crianças. Como a gente tem aí, por exemplo, né, Sofia, o cuidado e o controle com o Bolsa Família, que é preciso vacinação, é preciso estar na escola, então tem todo um cuidado aí que eu acho necessário, e é um debate muito mais longo que o Congresso, o Senado, que o próprio governo não está disposto a fazer, porque não é sobre o controle do dinheiro, mas sim um cuidado com esta criança, com essa indenização que é devida, mas que precisa ser destinada, de fato, para essa família empregada da melhor forma possível. Dito isso, Sofia, o que a gente acabou de falar é justamente isso. A gente tem uns outros vetos que são extremamente prejudiciais e tem alguns pontos, como, por exemplo, o fundo partidário, que a gente teve aí o senador esqueceu de falar sobre o fundo partidário. Os parlamentares derrubaram o veto a um dispositivo que trazia regras para o cálculo do fundo partidário, segundo o projeto da LDO, da Lei de Orçamento. A dotação de 2025 deveria corresponder ao valor de 2016, corrigido ano a ano pela variação acumulada do IPCA. De acordo com o Poder Executivo, a medida comprime o valor das demandas e despesas da Justiça Eleitoral. A proposição legislativa não é condizente com o regime fiscal sustentável. E a aprovação da proposição resultaria no crescimento das despesas correspondentes em patamar superior ao crescimento dos limites de despesas primárias. Esse foi o argumento do Palácio do Planalto para fazer o veto, só que ainda assim houve a derrubada desse veto. Sabe o que isso significa? Mais dinheiro para o fundo partidário, que pode ser usado nas próximas eleições de forma como os parlamentares quiserem. A gente também tem outros vetos, como aqui agora o PLN 3/2024, que autoriza o uso de recursos federais para a construção e manutenção de rodovias sob jurisdição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O texto também permite a destinação de dinheiro para a malha hidroviária brasileira, sendo que desde 2008 o Congresso Nacional prevê essa possibilidade na LDO. De lá para cá, sempre que o Poder Executivo tentou barrar esse dispositivo, os parlamentares têm decidido pela derrubada. Foi o que ocorreu mais uma vez nessa terça-feira, e o Poder Executivo também vetou um dispositivo que autoriza o repasse de recursos para aquisição e implementação de purificadores de água para escolas. E, segundo o Palácio do Planalto, a discriminação de uma despesa de maneira tão específica pode provocar a pulverização do orçamento, que o Planalto ele entende que isso seria um dever dos municípios e dos estados fazer essa aquisição de purificadores para as escolas,
mas o Senado, o Congresso, o Senado também derrubou esse veto, dentre outros, que permite, por exemplo, a utilização de agrotóxicos. Então, é necessário se analisar ponto a ponto. Eu discordo do Randolph, não é algo positivo para o governo ter vetos que, de fato, foram acordados, mas que prejudicam a população como um todo. E aí eu trago mais uma vez a necessidade da gente pensar no Congresso e no Senado nas próximas eleições, que a gente pensa muito sobre o presidente, se vai ser o Tarcísio, se vai ser quem vai disputar com o Lula, se o Lula vai conseguir disputar, mas para além do presidente, a gente precisa também entender que os nossos deputados, senadores, que os nossos, quando é o caso do legislativo, né, os deputados estaduais, os vereadores, eles também são muito importantes para o funcionamento do nosso país. Então, é preciso que a gente vote, sim, pare de se abster de votar. Eu estou cansado de votar e nada mudar. Então, vamos pensar numa lógica, até porque a reforma eleitoral está vindo aí, é possível que seja aprovada e que não haja mais a reeleição, e sim um mandato de 5 anos, o que é muito positivo. A gente precisa opinar, a gente precisa votar e a gente precisa eleger cada vez mais pessoas que estão alinhadas politicamente com o que a gente pensa, gente, que é o mínimo que a gente deveria fazer. Porque não faz sentido, é totalmente descabido a gente ter um Congresso que não dialoga com a nossa sociedade. É descabido, Sofia, isso é um escândalo. Inclusive, a gente não vai ver na mídia hegemônica a galera criticando determinados posicionamentos como o aumento da conta de luz, porque parece que está tranquilo, como se todo brasileiro pudesse pagar uma conta de luz absurda. E não é assim, a gente está com uma realidade bem difícil no nosso país. Sim, Dai, sim. Olha, eu vou dizer para você que eu entendo tudo isso que você está falando, de como a gente precisa eleger um congresso melhor, isso não há dúvidas disso. Dito isso, eu acho que a questão não é tão simples, porque dependendo da forma com que é colocado isso, pode passar a impressão de que é só uma questão do povo aprender a votar e resolveu. E não é, sabe? Não é tão simples assim. A gente tem que lembrar que a gente tem um sistema político que ele é feito para a perpetuação das pessoas que já estão no legislativo para elas continuarem lá. E que isso foi elevado à 10ª potência com as emendas impositivas, né? Com o orçamento secreto lá, quando o Bolsonaro entregou a chave do cofre para o Congresso. Com a quantidade de emendas que eles têm para direcionar o dinheiro do jeito que eles quiserem para os seus currais eleitorais, a tendência natural é que quem já esteja no poder continue no poder. Junta isso com o próprio fundo partidário, que é determinado pelo número de congressistas que o partido já tem no Congresso. Então, assim, é um ciclo de feedback positivo, sabe? Quanto mais congressistas você tem, mais dinheiro você tem, mais congressistas você coloca. E daí pensa que esse sistema foi todo criado na saída ali da ditadura militar, que só tinha direita dentro do Congresso. O fato da gente ter qualquer esquerda dentro do nosso Congresso já é um milagre. Sabe? Já é um milagre. Eu, e junta isso, isso falando só das coisas legítimas, né, que a gente tá colocando aí. Nem vamos entrar na questão de Caixa 2, nem vamos entrar na questão de porta giratória, né? Porta giratória é aquele esquema em que a pessoa sai da empresa, entra na vida pública, sai da vida pública, volta para a empresa, e com isso ela atua dentro da vida pública em favor das empresas. E todas as outras, e até as doações de campanha legais, sabe? Todas as outras formas que o capital tem, do lobby também, né? Que o capital tem, que o poder econômico tem de enfiar gente dentro da nossa vida política. Você soma tudo isso, gente. Desculpa, é difícil acreditar que só a gente conscientizar as pessoas de que elas têm que votar direito, que elas têm que prestar atenção no legislativo, não só no executivo, vai resolver. Não vai. Desculpa, não vai. A Sofia está sendo super pessimista e está dizendo que então acabou o mundo, não tem o que fazer. Não. Só estou dizendo que a gente tem que procurar um outro meio de fazer as coisas. Simplesmente ficar confiando que é através das eleições que a gente vai conseguir mudar o Brasil, não vai funcionar. E olha, eu não estou sequer falando de uma revolução, apesar de que uma revolução seria ótimo.
É só a gente pensar que sem ter maioria de esquerda no Congresso, a gente já conseguiu muita coisa no nosso país. Vamos lembrar do SUS? O SUS foi conquistado com um Congresso de maioria de direita, sabe? Boa parte dos direitos da população LGBT, por exemplo, a maior parte dos direitos da população LGBTQIAPN+, foi conquistado em um momento em que estava tendo a ascensão da bancada evangélica. No momento em que a bancada evangélica estava ganhando poder foi quando a população da qual eu faço parte mais conseguiu conquistar direitos. Foi através de voto pro legislativo? Não. Foi pressionando o judiciário para que o CNJ fizesse passar as coisas. O SUS, como é que foi? Foi através de organização de mobilização popular, sabe? Então, gente, eu vou ser sincera, Dai. Serei bem sincera com você. Eu confio muito mais que a gente vai conseguir mudar o país através dos movimentos sociais, independente de quem esteja no Congresso, do que através do voto. Agora, a gente tem uma diferença, Sophie. Os nossos movimentos sociais agora, né, a partir de 2000, não são os mesmos da década de 90. Infelizmente, sim, a gente Ah, vem acompanhando grandes avanços, mas a movimentação que a esquerda fez quando foi ascendendo ao poder foi desarticulando os mobilizadores de base, infelizmente. E aí muita gente foi recebendo cargo, foi se elegendo, fato. foi desmobilizando essa base, que hoje, inclusive, se torna muito antipetista. Eu vejo um menino de 20 anos, 30 anos também, minha idade, que não lembra de como era com o Itamar Franco e também não se preocupou em estudar, mesmo tendo acesso. Eu estou falando de pessoas com acesso, tá, gente? Não é quem não tem acesso à informação. Mas uma pessoa na linha Jojo Todinho, que pode ter o celular e acesso à informação, muitas vezes ela é muito facilmente cooptada por um movimento que esquece qual o progresso que a esquerda trouxe. Então, concordo com a Sofia. Eu também confio mais nos movimentos sociais, mas eu acho que os movimentos sociais precisam se reorganizar, e é uma crítica que eu faço dentro da própria esquerda. A gente De precisa acordo. melhorar, porque a direita está cooptando a gente e está levando a gente para um buraco, que é um buraco profundo, que só tende a piorar, sobretudo agora com um fundo partidário, que só ricos vão continuar se elegendo e se perpetuando no poder, o que é triste. Concordo, concordo, Dai. E eu vou dizer uma coisa pra você. Esse corte já está longuíssimo, já passamos de 23 minutos, mas não adianta, eu vou falar mais. É, E isso passa aí também para a gente fazer uma crítica aí à forma com que o governo Lula tem agido. Porque eu vou dizer para você, dentro do. Eu fui parte do movimento estudantil nos meus tempos de pós-graduanda. E o que eu mais vi foi as grandes organizações estudantis do Brasil desarticulando o movimento estudantil, porque senão ia incomodar o plano que a esquerda institucional tinha dentro do Congresso. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga minha que é servidora pública e ela estava falando sobre como os sindicatos e a CUT estavam ferrando os trabalhadores. Ferrando os trabalhadores. E daí ela só olhava para mim e dizia: como é que vai chegar 2026? Como é que a gente vai dizer que Bolsonaro era pior? Porque no local que eu trabalho, e ela é uma servidora da saúde, tá pior no governo Lula do que estava no governo Bolsonaro. E ela é de esquerda. Ela não era uma direitista. Você entendeu? Por quê? É o que a Dai estava falando. À medida que a esquerda foi se institucionalizando, foi deixando de atuar nos movimentos sociais para ser parte do governo, fudeu tudo. Desculpa, a palavra é essa, fudeu tudo. Talvez precise a gente ter menos espaço dentro da política institucional para o pessoal acordar de volta. Eu gostaria de não dizer isso, mas nessas horas eu vou ser bem sincera. Eu começo a pensar em tirar aquela canequinha do comunismo ali e colocar um símbolo do anarquismo, porque às vezes, quando eu começo a pensar demais disso, eu começo a pensar, cara, fazer parte do Estado não funciona. Olha lá. Parabéns, Daiane, você conseguiu acordar a Sofia anarquista. É uma boa, Sofia. Eu gosto também desse pensamento. Acho necessário. A gente tem várias frentes de luta. Tá?
Enfim, ficamos por aqui, Dai, antes que a gente chegue a 30 minutos de vídeo. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.